A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso, em Cristo Jesus. Mais uma live. Hoje nós estamos super atrasados. Como falei aqui agora há pouco, que eu tive que excluir, porque o Alexandre estava me chamando em outro lugar no Instagram. Mas vamos lá, como eu falei, houve um impedimento, eu tive que sair, o Alexandre também, cheguei um pouquinho tarde. Desculpa os irmãos, isso não é de acontecer sempre. Quando eu marco o horário 8 horas, é sempre 8 horas. Mas hoje eu tive que dar uma saída, tive um compromisso. Cheguei um pouquinho em cima da hora, aí até me ajeitar, me arrumar, me preparar aqui meu ambiente, né? Porque eu sempre preparo esse ambiente aqui antes de começar. E aí eu me atrasei um pouquinho. O Alexandre também, houve impedimento, não sei, ele saiu para resolver um problema e agora a gente conseguiu se acertar aqui, agora ele está chegando aqui. É isso aí, meu amigo. Eu vou te chamar já, fica aí prestando atenção que já vou te chamar. Então, gente, mais uma live, conversando com o Fábio Cruz. Hoje, o nosso convidado, como já tenho falado, é um amigo já de bom tempo, de muita caminhada, já congregamos juntos, né? Tati, beijo, um prazer estar aí com a gente. Espero o pessoal estar chegando aí. O Alexandre é um amigão já de muito tempo, de caminhada, congregamos juntos, já andamos cantando na igreja. A gente já tem aí uma estrada aí de amizade. Então, já fiz a primeira live com ele, hoje nós combinamos de fazer essa segunda, né? E é um prazer convidar esse cara para falarmos da palavra de Deus. Então, gente, como eu sempre digo aqui, caso você não consiga assistir a nossa live aqui no Instagram, a live também vai estar lá no meu canal, Ministério de Ensino Deus é Fiel. Ela vai estar lá também no nosso canal para você assistir. Os vídeos ficam aqui no IGTV, no Instagram, se eu não me engano, por 24 horas, né? Eu acho que não fica por muito tempo, mas na íntegra você pode assistir as minhas lives lá no YouTube. Ministério de Ensino Deus é Fiel. Você põe lá no YouTube, você vai achar lá o nosso canal e você vai ver lá todas as minhas lives a partir de agora. Desde que eu abri o canal, você vai encontrar minhas lives lá e mensagens que, né, Deus tem nos dado. Eu estou procurando colocar lá para edificar, abençoar a sua vida. Amém, gente? Então eu vou chamar o Alexandre porque hoje a gente ultrapassou um pouquinho o horário, mas tudo bem, tá tudo certo, vai dar tudo certo, é assim mesmo. Para quem já conhece as nossas lives, eu não sou de me atrasar. Quando eu marco 8 horas, é 8 horas, mas hoje, infelizmente, houve um impedimento, saí hoje durante o dia, cheguei um pouquinho em cima da hora, então até você se ajeitar, preparar tudo, foi uma correria, mas eu creio que vai ser bênção. Vou chamar ele aqui agora, para que seja bênção, e vai ser bênção, no nome de Jesus. Já ligando para ele aqui, aguardando a transmissão. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Fica direto no Instagram, não apaga. A Tatiana falou de ficar direto no Instagram. É que eu tive que desligar, cara. Surgiu um probleminha aqui, técnico, um probleminha técnico, aí eu tive que desligar e ligar de novo. O Alexandre estava me chamando, mas agora já deu tudo certo. Estamos aguardando aí ele atender. Atende aí, cara. Atende aí esse negócio. Que vai dar tudo certo. Fica direto no Instagram. Não apaga. Tá. Entendi. Você está dizendo que os vídeos ficam direto no Instagram. Tá. Tá bom, Tati. Eu acho que apaga, mas se você diz que não, beleza. O importante é o seguinte, gente. Se você não conseguir assistir aqui hoje, você assiste lá no meu canal. Você tem a oportunidade. Eu prefiro que você assista no meu canal, correto? Cadê o Alexandre? Meu Deus, que dificuldade, Jesus. Cadê o cara? Vamos chamar o cara de novo. Meu Deus, cadê ele? Alexandre, manda um oi aí pra mim aí, cara. Não tô conseguindo. Eu tô falando das lives. Eu sei. Já entendi, Tati. Já entendi. Tô falando das lives. Cadê o Alexandre, gente? Senhor da glória. Cadê o cara, Jesus?
Que impedimento, hein? Oi, é isso aí, meu filho. Vamos lá. Fazer a transmissão. Que dificuldade. Telefone, fica quietinho aí. Oh, aleluia. Beleza? Glória a Deus. Rapaz, que fúria. Caraca, que fúria. que fúria, hein, parceiro? Como é que tu É, tá, mano? rapaz. Tô paz, cara, graças a Deus. Tá me vendo bem aí? Tô vendo, tu tá me vendo aí? Eu não tô me vendo, não. Tô vendo só tu, mas tá tudo certo. Não, Tá me vendo? não tá se vendo. Eu tô te vendo, cara. Mas tá bom, importante é isso aí. Você não tá me vendo, não? Tô não. Não Não, tá tô me te vendo, vendo? te vendo, Ah, mas eu não tô te vendo assim. Eu não tô conseguindo me ver aqui, mas tá tudo certo. Tá bom. tá legal, tá legal. Tatiana, como é que tá a imagem do Alexandre aí pra vocês? Fala comigo. Irmã Janaína, amém. Paz do Senhor. Um abraço. Graça e paz, irmã Janaína. Já é uma admiradora aí da nossa live. Ô, Tatiana, como é que tá a imagem aí? Gente, como é que tá a imagem aí do Alexandre pra vocês? Tá joia? Tá Só não te embaçado? assusta, só não te Fala assusta comigo. muito aí, não. É, paz para todos. E aí, gente? Fala comigo aí, como é que tá a imagem aí da gente? Tá direitinho? Tá ok? Fala aí, Tatiana, irmã Janaína, por gentileza, fala com a gente aí. Como é que tá a imagem? Tá boa? Vendo os dois. Beleza, beleza. Tá vendo os dois. Então tá Bem, show. tá bem. Então tá na benção. É, meu irmão, E aí, muita amigão? dificuldade de novo, hein? Ah, Né? Se não pô, tiver nada rapaz, errado, talvez eu faça live contigo, já é a segunda live, um impedimento, um negócio. é Rapaz, forte, que né? fúria! Eu vou dizer Isso é igual, eu vou dizer igual disse Pedro lá no barco, é o fantasma. Pô, seu fantasma, né? Que fúria! fúria, rapaz. Mas amém, mas amém. Sexta-feira, Amém. o dia hoje foi puxado, foi Puxado, é benção. verdade. Mas chegamos a tempo, amém? Então vamos orar para a gente encurtar tempo. Eu vou orar e no final você ora, amém? Obrigado, irmã Janaína, perfeita. Diz que está perfeita a imagem. Então vamos lá. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer por essa oportunidade de mais uma live para falar da tua palavra. Senhor, seja conosco. Toma o primeiro lugar, tira todo impedimento, as nossas internets, caia por terra, em nome de Jesus, todo impedimento para atrapalhar. Seja conosco. Nós decretamos e profetizamos aqui um ambiente favorável para o teu Espírito Santo trabalhar. E aqueles que entrarem, aqueles que participarem, Senhor, recebam de ti, porque essa é a nossa finalidade aqui nessas lives. As pessoas receberem de ti e o teu nome ser glorificado. Por isso, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Daqui a pouco começa a subir os corações, Alexandre. É verdade. Amém. Então vamos lá, cara. Vamos lá, é o que interessa. Cara, apareceu um negócio aqui na minha tela que eu nem sei, mas não vou mexer nisso não. Não vai dar ruim. Deixa quieto. Deixa quieto. Cara, você me veio com uma proposta, um desafio, vamos dizer assim, uma proposta, não um desafio, mas uma proposta do livro de Juízes, que vai falar sobre a história de Sansão. E aí, cara, estudando o livro de Juízes, que eu já até dei aula sobre esse livro, né? Lá na igreja socorrista, aí próximo da sua casa, o pastor Michel, né? Na época que nós congregamos ali, e eu cheguei da aula e falei sobre o livro de Juízes de uma forma bem pincelada, porque o livro é grande e é muita coisa, né? Mas aí você me veio com essa proposta de Juízes 16, 20, que vai abordar a história de Sansão, né? E aí, cara, antes de começarmos a falar em si de Sansão, o livro de Juízes, quem é leitor, não vou dizer todo mundo, né? Porque nem todo mundo gosta de ler livro de Juízes, né? Vamos abrir um parênteses aqui, que nem todo mundo gosta de ler livro de Juízes, livro de Provérbios, livro de Levítico, né? São livros assim que, para alguns crentes, é um livro chato. Mas são livros que têm uma riqueza muito peculiar, muito especial, muito gostosa, e só vai descobrir essas riquezas estudando.
E aí, falando do livro de Juízes, o livro de Juízes, para quem estuda, para quem é leitor, para quem frequenta a escola bíblica, a gente entende que o livro de Juízes foi levantado justamente porque nesse período não tinha reis. Foi levantado esse livro, foi feito, escrito esse livro, e a história vai nos dizer que Deus levanta nesse período juízes, como o próprio nome proposto, né? Juízes, para julgar, para administrar, advogar a causa do povo de Israel. E aí, nesse livro tão tremendo, onde tem homens e mulheres também, juízes, né, naquele contexto, a gente fala de um juiz que é esse chamado Sansão. Né? Quem foi Sansão? Sansão foi filho de uma mulher estéril, né? E sua gravidez, no caso a mãe de Sansão, foi anunciada por um anjo, você deve ter estudado isso, né? E a gente faz um paralelo como se o mesmo caminho, trajetória, né, do nascimento de Cristo, né, foi anunciado por um anjo, aquela mulher estéril, mas Deus já estava num propósito. Sansão é nascido na tribo de Dan, né, da tribo de Dan, dotado de uma força sobrenatural, mas ele nasce em Israel, na tribo de Dan, né, e Sansão é levantado para, como eu falei, para livrar Israel da escravidão, logo de quem? Dos filisteus, nesse contexto, né? E aí, a gente estudando Sansão, você vê que a história começa no livro de Juízes, capítulo 13. Começa a história de Sansão e vai perdurando até 14, 15, 16, vai falar 15, 16, vai começar a falar um pouco mais, já Sansão homem, já Sansão mais maduro. Sansão foi um juiz enviado por Deus para julgar, como eu falei, Israel, e porém, Sansão, vamos dizer assim, Sansão parece que não valorizou, Alexandre, o chamado. Sansão, quando você começa a estudar a história e lê o capítulo 13 e começa a buscar uns estudos adicionais à Bíblia, você vai perceber, e eu fiquei pensando, fiz um paralelo com Davi. Juízes, Sansão recebe um chamado de Deus. Já nascido de Deus, vamos dizer assim. Sansão já é nascido de Deus. Porque a mãe estéril e o camarada é anunciado por um anjo para nascer, vai engravidar, pá, engravidou, se cumpre. Então, Sansão já começa dizendo, era um camarada nascido de Deus. É um cara que não foi planejado pelo pai e a mãe, nascido de Deus. E aí, Sansão, a gente estudando com calma, percebe-se que Sansão, durante essa caminhada de crescimento, ele sabe que ele tinha um chamado, ele sabe que ele era escolhido. Só para quem estuda vai perceber que Sansão sabe bem que ele tinha um chamado escolhido por Deus, mas durante a história você também percebe que Sansão não valoriza, não faz desse ministério, desse chamado, uma situação, um viver relevante para a vida dele. O que eu quero dizer com relevante? Ele não dá importância de tal forma para entender que ele era escolhido, que ele era chamado, e que ele precisava andar na presença de Deus, mas de verdade. O que a gente estuda, o que percebe é que Sansão sabe do chamado, mas quer levar a vida muito que do jeito dele, da maneira dele, das convicções que ele tinha, né, e de vida, de crescimento. E aí isso, a gente vai falar também no decorrer, mas eu já adianto, isso vai levar a vida dele para uma ruína, por ele querer levar a vida da maneira dele, das presunções que ele tinha, que você, quando lê o livro de Juízes, o livro de Sansão, você percebe, eu não sei quem conseguiu ver isso, mas eu enxerguei, né? Um pouco de presunção na vida de Sansão, se achando o cara, se achando o bambambam, devido a essa força sobrenatural que ele tinha, que vinha de Deus, né? E eu fiz esse paralelo com Davi, porque a gente percebe que também na história de Davi, a gente percebe um Davi totalmente diferente do crescimento de Sansão. Davi sabia também do chamado, sabia que ele era escolhido, né? Seu pai Jessé, criado com ovelhas, criado no campo, né? Criado na presença de Deus como Sansão, mas a gente percebe que Davi
dá uma importância, né? Percebe a profundidade desse chamado na vida dele. Diferente de Sansão, que Sansão vai começando, né, como diz aquele texto, vou ser bem grossa no modo de dizer, um abismo chama outro abismo. E Sansão vai levando essa vida dele bem dessa forma. E aí a gente sabe, né, que Sansão se envolve com mulheres, né? Se envolve com muitas mulheres. Provavelmente Sansão, pelo que a história nos mostra, é um cara grande, alto, boa pinta, vamos dizer, bonito naquele contexto, né? Chamava atenção. Então Sansão não era qualquer um. Mas em todo o tempo, e isso vale colocar, que a importância de toda aquela caminhada de Sansão, ele tinha que enxergar que ele precisava depender de Deus, que sem Deus ele não era nada. E a história não nos mostra Sansão enxergando isso de fato e de verdade. Você saber que tem um chamado é uma coisa. Ponto. Agora, você valorizar, dar importância a esse chamado é outra coisa diferente. Eu já começo falando aqui pra gente. Uma coisa é você saber que tem um chamado. Outra coisa é você dar importância. Outra coisa é você se predispor, se lançar para esse chamado que Deus tem na tua vida. E aí a gente abre essa janela aqui para falar. Quantos na casa de Deus, quantos no Evangelho, sabem do chamado, conhecem, entendem que Deus tem um chamado, mas não dão importância para esse chamado de verdade. E quando a gente não dá essa importância para esse chamado, quando a gente realmente não se propõe a se encaixar nesse querer de Deus, a tendência é as coisas irem por um caminho não muito legal. Vamos dizer, eu vou ser bem humilde. Não ir por um caminho muito legal. Enquanto você não se encaixa no querer e na vontade de Deus, a coisa não fica favorável para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Sansão, durante já esse crescimento, se envolve com mulheres. Sansão depois, ele se encanta por Dalila, né? É o que a história vai dizer. Mas aí eu também percebi que nesse encanto de Dalila, né, a gente pode dizer, abrir um parâmetro aqui, que em tudo Deus tem o controle, em tudo Deus tem seus propósitos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que Deus não era a favor da vida, Deus não compactuava da maneira que Sansão vivia, mas em tudo Deus havia um propósito. Sansão, diz o texto, que ele não era também amigável com os filisteus, não gostava dos filisteus. Sansão tinha, vamos dizer assim, ódio dos filisteus. Então, a gente, com o olhar espiritual, sabendo que esse Deus aproveita todas as coisas para que o nome dele seja glorificado, a gente pode dizer que Deus estava permitindo essa paixão de Sansão por Dalila para que o nome dele seja glorificado. Porém, também quero deixar claro que Deus também não compactuava com a maneira que Sansão vivia a sua vida presunçosa e achando que era o cara. Mas como servimos a um Deus que aproveita todas as coisas, eu costumo dizer, Alexandre, que Deus é a maior fábrica de reciclagem que existe. Tudo que chega para ele, ele aproveita, nada se joga fora, ele aproveita e faz daquele lixo um luxo. Isso aí. De um lixo, ele traz um luxo. Exemplo disso, homens que eram bandidos, hoje se torna pastor. Mulheres que eram prostitutas, que se envolviam com bandido, hoje são missionários. Né? Pessoas aí que envolvidas no tráfico e hoje Deus levantou com poder igual. Então, aqueles que estavam à margem da sociedade, que não tinham como, quando entra nessa fábrica chamada Jesus Cristo, ele aproveita, diz no Evangelho de João, que de maneira nenhuma, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, Jesus, eu creio que Deus, permitindo aquele mover, aquele sentimento de Sansão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porém, Deus não estava compactuando com a maneira que Sansão queria levar, que a gente vê a história, não percebe humildade, submissão na vida de Sansão. E aí Sansão se casa, se envolve com Dalila, né? E ali começa essa história envolvente, mas perigosa, que Sansão se envolve,
e que leva ele numa ruína muito grande, né? E aí vale lembrar também que Sansão tinha o chamado de Nazireu, por isso que eu falei que Sansão era escolhido de Deus, nasceu de Deus, porque Deus tinha um chamado, né? E aí esse nazireado a gente já estudou, todo mundo sabe, quem estuda, ele não podia, né, comer nada impuro, nem beber comida fermentada, não podia cortar aqueles cabelos, né, que chamavam atenção. Não sei se você vai falar isso, mas eu já estou adiantando aqui. Não era o cabelo de Sansão. Não era o cabelo de Sansão. Era Deus na vida de Sansão. O cabelo fazia parte daquele voto de Nazireu, né? Porque, de repente, não sei se você aprendeu assim, mas tem gente que aprende que a força estava no cabelo de Sansão, se cortar o cabelo... Não, não é o cabelo, era Deus. O cabelo faz parte do voto. Muita gente aprende errado, né? Então, assim, a história vai mostrar um início muito, vamos dizer assim, aquém do que eu acredito que Deus queria para Sansão. Quem sou eu para dizer? Mas o que a história me mostra é que eu acho que Deus esperava mais de Sansão, mas Deus aproveita todos os momentos e glorifica o nome dele, porque Deus não dá viagem perdida. Cara, eu já falei bastante, vou dar uma respirada aqui, esqueci meu copo com água, mas começa a falar aí o porquê desse mistério, tô vendo aí, de Sansão. Eu botei lá na nossa live, no nosso folder, e acabou. E acabou de Sansão, né? Foi-se, né? Foi-se a glória. E a gente vai falar o porquê foi-se a glória de Sansão, né? Eu achei isso interessante. E acabou de Sansão, porque Sansão perdeu essa glória, esse manifestar da presença de Deus, por esses envolvimentos, essa vida. Não vou dizer nem que a culpa é de Dalila. A gente bota a culpa em Dalila, mas na verdade, se você olhar a história, Sansão já vinha num declínio desde pequeno. É como um camarada disse para mim, é uma verdade. Aquele que começa mal, a tendência é terminar mal, né? Mas fala aí um pouquinho que eu vou respirar. Eu vou pegar um copo d'água. Chegou. Maior indireta para mim, eu não falei nada, gente. Nem lembro o que eu falei agora, indireta para ela. Calma, Laisa. Calma, irmã. Indireta pra mim, nem entendi. Agora me pegou, hein? Beleza, mas depois eu vou tirar isso ali, Alexandre. Por essa parte. A água. Respira. Foi a água. Fala aí. Meu irmão, paz do Senhor para vocês todos aí, para Janaína, para Tati, gente boa, gente querida aí, nossa aí. Bem, o texto, gente, como você falou aí, bem falado, né, não tem palavras melhores para colocar do que você colocou sobre o livro dos Juízes. É um livro riquíssimo em histórias aí foram 14 juízes. 14 juízes. 14 juízes, num período de 410 anos. Israel foi, vamos dizer assim, foi regido por esses homens que foram escolhidos por Deus, tinham tudo para dar certo, mas acredite você, nenhum deles conseguiu fazer o que era certo. Foram colocados ali para poder julgar o povo. Alguns deles até começaram bem, mas acabaram mal. Você vê que toda vez que começa o livro falando de um juiz, ele começa quase com a mesma frase. Né? Que era assim nos dias que se davam dias terríveis, dias difíceis, dias de apostasia, dias de dificuldade, de sequidão, de guerras. E eu escolhi Sansão porque a história de Sansão é uma história muito bonita, né? Já deve ter uma mensagem aí guardada, né? Tem uma mensagem, mas aqui é um resumo, mas para desmistificar um pouco sobre a vida de Sansão, que a gente está com a pé de Sansão, está com a pé de Dalila, mas a gente não sabe o contexto, muita gente não sabe o contexto da história. E essa live é até justo para a gente poder, né, mixar isso tudo aí e você tirar algo daí dessa palavra. Sansão começa a história dele no capítulo 13, você vai ver aqui, no versículo 13 diz: os filhos de Israel tornaram
a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quase todos os e o Senhor, depois de 40 anos, ele vai dizer que você fez mesmo. E havia chorado, acreditando, manuado, com mulheres sérias, e não tinha filhos. E o Senhor aparece para esta mulher, e o anjo do Senhor aparece. Não foi indireto de trazer água, não. Chegou a água ela. Chegou água. Obrigado, amor. Desse. É o quê? Ainda botei um copo desse aí. Vai chegar uma caneca dessa. Você não é o primeiro que pede, não. Já tem uma galera me pedindo essa caneca com a foto. Vai chegar. Isso. Então, como eu dizia, meu irmão, Sansão, vamos dizer assim, foi o primeiro bebê de proveta da história. Foi injetado pelo próprio Espírito de Deus ali. O anjo aparece, dá o nome dele, né? Dá o nome, como é que vai ser, como é que vai ser a trajetória, como é que ele tem que ser cuidado, como é que ele tem que ser preparado. Então, e aquele anjo ali, se percebemos isso, é a própria teofanização de Jesus ali. Porque quando ele se apresenta, o pai pergunta o nome dele para ele honrar aquele anjo. E você sabe que nenhum anjo aceita adoração. Se aquele anjo aceita, aquele anjo, você vai ver que lá no livro Apocalipse aparece um anjo para João e João quer se prostrar aos pés do anjo. O que ele fala? Olha, não faça isso. Porque eu, assim como a terra, não aceita. Mas já aí no livro de Juízes, o anjo vai aceitar a adoração. E ele vai dizer, por que tu perguntas o meu nome se sabendo que eu sou maravilhoso? A gente sabe que não existe outra pessoa maravilhosa, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a não ser Ele. O eterno, divino, santo, o ressurreto, que ao terceiro dia ressuscitou, não ser Jesus. Jesus se apresenta ali numa forma teofanizada de anjo para a mãe de Sansão. E ele vai dar ali todas as diretrizes de como é que ele tinha que ser criado, de como ele teria que ser separado. Mas, enfim, o livro vai decorrendo na história de Sansão. E Sansão, como você falou, é bem falado na introdução, ele conhece mulheres e, por fim, vai conhecer Dalila, não é? E Dalila, verdade, fala que Dalila foi o desastre de Sansão. Não, Dalila foi apenas o cal, aquela pá de cal para fechar o caixão de Sansão, porque Sansão, ele já começa a se distanciar da presença de Deus bem lá atrás. Justo. Quando ele toca no leão morto, pega mel daquele leão e aí oferece para os pais. Então ali começa o declínio da vida espiritual de Sansão. E o livro vai decorrendo, a história vai se cumprindo na vida de Sansão. E quando chega aqui no versículo 20, me chamou muita atenção. Diz assim, no capítulo 16, no versículo 20, que é o nosso texto tema, né? Nosso texto vai dizer assim: então chamou ela quem? Dalila. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, diz assim: mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Em algumas versões vai dizer, e não sabia ele que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. Então, olha só o contexto dessa história. A minha versão vai dizer assim, pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno tinha o abandonado. Uma versão mais assim... bem mais clara. Contextualizada. Então você vê, Sansão já estava com uma certa presunção sobre a vida dele, que ele mesmo fala, como das outras vezes. Ele estava tão cego espiritualmente, querendo conseguir enxergar, que as coisas que ele havia feito antes estavam cada vez mais separando ele da presença de Deus. Isso é uma coisa, Fábio, que a gente tem que primar muito na nossa vida, é a presença do divino e do eterno. Você vê que lá atrás, Moisés, numa certa ocasião,
Deus manda que Moisés vá adiante do povo. E Moisés, com toda aquela intimidade que ele tinha com Deus, ele olha para o céu e briga com Deus. E aí fica bravo e diz, olha, se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui. Verdade. A primazia que é a presença de Deus para Moisés. Coisa que Correto. então, já não tinha esse olhar. E versículo 21, mas no 22, entre o 20 e o 22, vai dizer assim, o versículo 22, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois que foi rapado. Aqui eu paro, abro aspas aqui e vou falar aquilo que, em cima do que você falou, sobre o aspecto da vida de Sansão, de como foi a geração dele, a gestação, como foi a separação dele, como você falou, Sansão era um nazireu. O que é um nazireu? O nazireu é uma pessoa escolhida, uma pessoa separada, como você falou, não pode beber bebida forte, não pode tocar em algo, não pode. Então, o nazireu, ele é uma pessoa totalmente preparada para um nível espiritual muito elevado. 100%. Então, 100%. E Sansão, ele vai justamente tudo aquilo que Deus ordenou que ele não fizesse, ele começa a fazer. Tocando no leão, se aproximando de pessoas inimigas, os filisteus, que eram inimigos de Israel, antigos inimigos de Israel. E não só se aproximou, ele não só foi, entrou no povo, viveu lá dentro, como pegou uma daquelas mulheres para ele. Então, totalmente apostasiando daquilo que Deus tinha falado para ele. E, Fábio, o que começa errado, dá errado. O que começou errado, vai dar errado. Se Deus não interferir, se Sansão humilde e reconhecesse que ele estava cego, sei que lá na frente os filisteus vão cegar ele, só que Sansão já estava cego há muito tempo. Já há muito tempo, é verdade. Os filisteus feriram os olhos de Sansão, ele já estava cego espiritual há muito tempo. Então, os cabelos de Sansão, muita gente, como você falou aí, pensa que a força estava no cabelo. Eram 7 tranças, não eram 5 e nem eram 6. Eram 7 tranças que simbolizavam ali. O que é um símbolo? O símbolo do cabelo de Sansão era apenas uma prova da fidelidade que Deus queria com ele. Que Deus queria que tivesse com ele. Então, as 7 tranças de Sansão eram simbolizando como fosse um castiçal, de cabeça para baixo. Se você colocasse Sansão de cabeça para baixo, as 7 tranças simbolizavam um castiçal. Que como se fosse Deus na cabeça de Sansão, né? É isso aí, derramando óleo sobre a sua cabeça. E lá vai dizer que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Justamente. Eclesiastes 9. E isso aí vai dizer o homem de Salomão que nunca pode faltar óleo sobre a cabeça do ungido. E Sansão estava ali como líder. E cortar as tranças de Sansão, a força estava no cabelo, mas estava no propósito daquele sinal. O que era o sinal? Os sinais, eles são manifestações do propósito de Deus. Você vai ver lá no deserto. O que era o maná? O maná era um sinal. Sinal de quê? De um propósito que Deus tinha para aquele povo. Então, toda vez que Deus dava um sinal, que Deus mandava um sinal, os sinais seguirão os que creem. O que Deus está dizendo? Olha, os sinais vão seguir aqueles que creem no meu propósito. Os sinais são manifestações do propósito de Deus. Então, Sansão se envolve com Davi, seu cabelo é cortado, o declínio dele acontece, ele toca no leão, diversas coisas acontecem, e Sansão cada vez mais vai, como fosse uma bola de neve, ele vai caindo, vai descendo, até que chega aqui no verso 20, e infelizmente Sansão levanta e vai para aquela batalha, não sabendo ele que o principal não estava com ele, que era a presença do grande, a presença do eterno, a presença do divino. O principal não estava com ele. Aí o salmista diz, olha, muitos confiam em carros, muitos confiam no seu braço, muitos confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, a força de Sansão, naquele momento, parecia aparentemente estar no corpo dele, mas era a presença de Deus na vida dele, Fábio. Ele se afastou, no versículo 22, mas no versículo 22, olha que interessante. Pulando somente um versículo. Nós damos o 20,
Aí, 21, no 21, os filisteus pegam Sansão, arrancam os olhos dele. Diz aqui, olha, os filisteus pegaram dele, arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarrando com 2 cadeias de bronze e puseram para girar o moinho no cárcere. No versículo 21 é a humilhação de Sansão. No versículo 20, ele cai. No versículo 21, ele é humilhado, pegam Sansão, cegam ele, machucam ele, colocam ele dentro do templo de Dagon e fazem ele empurrar aquele moinho rodando. Ele começa a rodar aquele moinho, rodar. Você vê, aquele moinho é como a nossa vida, Fábio. A nossa vida é feita de um moinho, porque a gente vai rodando, e entre altos e baixos. Mas no versículo 21, no versículo 22 vai dizer que o cabelo, enquanto Sansão rodava aquele moinho, olha que interessante, enquanto ele rodava, enquanto a vida gira, enquanto a vida andava de Sansão, enquanto Sansão rodava aquele moinho, diz aqui, não sou eu que estou dizendo, diz aqui que o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Ou seja, enquanto Sansão rodava o moinho da vida, a consciência dele, o Espírito Santo de Deus começava a dizer e conversar com ele. E Sansão, aleluia, que grande foi a sua queda, mas ele ainda ali, naquele momento, sabia dentro do fundo da alma dele que Deus era misericordioso para poder fazer com ele como fez antes. E de uma forma agora maravilhosa. E você vai ver que no versículo 22 para baixo, Sansão começa a ter aquele toque de luz e o Espírito Santo começa a conversar com ele. E vai dizer que ele chega no centro do templo de Dagon. E uma coisa interessante, antes de eu encerrar aqui, Fábio, minha fala, que na nossa vida é assim. Podem zombar da gente, podem machucar a gente. Até aí, tudo bem, Deus permite. Deus vai dando corda, Deus deixa. Podem nos humilhar, podem escarnecer vai falando aí. Podem escarnecer da gente, podem zombar de você, do que você é, podem zombar até do teu ministério. Mas uma coisa, meu irmão, é você brincar com o ser humano. Outra coisa é você esquecer do Deus que a gente serve. Foi aí. Os filisteus deviam ter matado Sansão, deviam ter arrancado a sua cabeça, mas não zombado do Deus de Sansão. Até fazer Sansão empurrar aquele moinho, até aí tudo bem, Deus permite, porque Sansão colheu o que ele plantou, mas a zombar do Deus de Sansão, o Deus que deu a força para Sansão, aí, meu irmão, aí Deus entrou na história e diz aí basta. E quando eu diz basta, Sansão se levanta, Sansão estava cego, pede que levem ele até o templo onde estão as colunas, e assim Cristo aberto, aquela cruz inspirou o último suspiro, e na sua morte nos deu vida. Diz a Bíblia que Sansão, na sua morte, matou mais do que em Sansão abre os braços sobre as colunas do templo de Dagon, e ali ele finaliza a sua história de uma forma gloriosa, não é? Se arrepende, pede a Deus força, e a Bíblia vai resumir e dizer que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Por que eu aplico o livro de Sansão, evangelista? Irmãos que estão nos assistindo aí, e o cair é humano. Cair nós caímos. Peça, cai. E a gente se levanta. Deus não nos levanta, não. Nos levantamos. E Deus nos sustenta. E assim foi. Quantos Sansão a gente não vê por aí? Quantos Sansão a gente não conhece por aí? Não é? E, verdade. Isso, deslize, mas Deus teve misericórdia ao vento e deu força. Então, essa apresentação é muito rica em detalhes aí, e não vai dar para falar tudo aqui. A gente está resumindo aí assim, os pontos mais importantes, não é? Da apresentação. E a gente vai ver que é uma história bonita. Você vai ver que são 14 juízes. Se um grande cineasta, esse Steven Spielberg, pegasse esse livro de juízes, olha, eles ter 14 filmes para fazer. São 14 histórias fantásticas. E Sansão, você vai ver que, não é eu que estou dizendo, o livro Sansão está incluído no livro da fé.
coisa assim, ele estava destacado ali. Sansão está, assim, destacado, porque em muitos momentos da sua vida ele teve fé e acreditou que Deus poderia mudar a sua história, não é? E assim eu trago a nossa memória hoje que não importa o momento que a gente esteja passando, Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede e do que a gente pensa. Então, basta a gente se humilhar, ter um espírito de humilhação e saber que Deus é fiel para restaurar, Deus é fiel para restabelecer. A glória da segunda casa de Sansão foi maior que a primeira. O segundo Sansão matou mais do que o primeiro, na sua morte do que na sua vida. Então, a gente não veio aqui para tacar pedra em Sansão mais uma vez, como muita gente faz, dizendo que Sansão fez isso, que Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão tinha tudo para dar certo, como todos os juízes tiveram, tudo para dar certo. Mas eles falharam. Falharam para dizer para nós que o único perfeito, o único juiz perfeito, ele se chama Jesus. Amém, meu irmão? Bebeu tua água? Agora eu vou beber a minha. Vai lá. Bebi. Tô aqui que não tô aqui com ela. Mas, cara, eu vou te falar, realmente o livro de Sansão, ó, o livro de Juízes, traz essa história de Sansão e traz umas lições muito fortes para nós. Mas eu achei interessante, fiquei inculcado, vamos dizer assim, com esse versículo 22, que eu tinha até lido eles, mas não tinha atentado para isso, como você agora me trouxe um estalo, que vai dizer que os filisteus agarraram o Sansão, arrancaram os seus olhos, levaram para Gaza, eles os prenderam com algemas de ferro, puseram a trabalhar no moinho da cadeia, mas o interessante está aqui, cara. Mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. Cara, eu li o livro, eu li os 3 capítulos, mas não tinha me atentado. E achei isso aqui muito interessante. Foi arrancado os olhos, foi levado preso, começou a trabalhar para os filisteus, e a Bíblia vai fechando o texto dizendo: mesmo assim, os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. Cara, achei isso muito interessante. Achei isso interessante e muito forte, a gente entender que em meio à escravidão, em meio à humilhação, em meio a tudo que Sansão estava vivendo realmente, você falou, Deus, a misericórdia dele, faz com que o cabelo de Sansão comece a crescer. Cara, porque você falando, eu pensei o seguinte, seguindo uma linha de raciocínio, seguindo uma lógica, um contexto humano, para que aquele cabelo ia crescer de novo justamente naquele contexto? Por que aquele cabelo começa a crescer de novo? É verdade. É interessante. Por que Deus permite esse cabelo crescer novamente? Eu queria perceber essa profundidade, cara. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar que eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Porque aqui tá chovendo pra caramba já. Mas eu queria eu queria perceber por que Deus permite esse cabelo crescer de novo. Em meio a esse momento tão terrível, tão assombroso que Sansão está vivendo. A gente que é arrancado dos seus olhos, é preso e começa a trabalhar humilhado e agora o cabelo começa a crescer. Cara, a única explicação que eu tenho é que era a presença de Deus, a misericórdia de Deus, em meio à humilhação, Deus mostrando a sua presença, a sua misericórdia na vida de Sansão. Eu acho que é para Sansão enxergar que ele precisava depender de Deus, que sem Deus ele não era nada, e que Deus não estava preso a esse contexto humano, a nossa realidade humana. Então, assim, eu acredito também que outra coisa que Deus estava permitindo aquele cabelo crescer
era para mostrar para os filisteus que não adiantava tocar no ungido. Que profundo! Me veio isso na mente. Eu acho que Deus permitiu aquele cabelo crescer também para mostrar para os filisteus que não adianta tocar no ungido. Que por mais que cortassem o cabelo de Sansão, arrancou os olhos, botou ele para trabalhar, humilhou ele, mas a presença de Deus era na vida de Sansão. Havia um chamado. Sansão era escolhido. Então eu quero abrir esse parênteses e dizer, cara, em meio à luta, em meio à humilhação, em meio ao vale, em meio aos processos, quem é de Deus, o cabelo cresce. Pegou aí o negócio? Pegou a visão? Cara, quem mesmo na humilhação, mesmo no vale, quem é de Deus, o cabelo vai crescer. O cabelo era a presença, era a misericórdia. O cabelo dele era apenas um sinal daquele propósito. Justo, o sinal do propósito. Era mostrar para ele e para os filisteus. Cara, quem estava no negócio era Deus. Então pega essa agora. O que eles fizeram com Sansão foi apenas superficial. Eles tocaram em Sansão por fora. Mas por dentro, a essência de Sansão, ninguém podia mexer. Você está entendendo? Você vai ver que lá no livro de Jó, olha só, eu vou fazer um comparativo aqui rapidinho, mas vou voltar. Você vai ver que Deus ele permite que Satanás toque na vida de Jó somente superficialmente, por fora. Você vai ver. Ele mexe na família por fora. Ele mata os filhos, está mexendo por fora. Ele tira os bens, está mexendo só por fora, só por cima. Ele toca na pele, toca no corpo, só por fora. Mas o inimigo não conseguiu tocar no que estava dentro de Jó. O que estava dentro de Jó? O que estava dentro de Jó? É a mesma coisa que estava dentro de Sansão, que Deus colocou lá no ventre, quando ela estava lá no ventre da mãe dele, que era a essência, que é a força, que era a fé, que era aquela, sabe? Aquela intimidade. Então, nisso aí, Fábio, ninguém toca. Quando eles cortam o cabelo de Sansão, é como se cortassem uma árvore. Se você cortou ela, o tronco cai. Mas tem raiz, não tem raiz? E se tem raiz, a árvore volta a crescer. Quando Sansão começa a rodar aquele moinho, dentro de Sansão, algo começa também a se movimentar. Algo dentro de Sansão começa a dar crescimento. E o que eles fizeram com Sansão foi de fora, foi superficial. Mas dentro de Sansão, o cabelo dele começa... E o cabelo não nasce de fora. Você nunca viu, você já viu o cabelo crescer de fora para dentro? Não. O cabelo ele sai de dentro para fora. E é assim. A Bíblia diz que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, rios de água viva fluirão. Da onde? De fora? Não, de dentro. Fluirão de dentro de mim, de você. O que estava fluindo de Sansão? A força do chamado, como você falou aí. O sinal do chamado dele. Não passará navalha sobre a cabeça de Sansão. Não foi assim no começo? Foi. Isso aí. Mas quando Sansão conta o segredo dele, e aí eu abro aspas aqui, a gente não deve nunca contar para ninguém o segredo da unção que a gente tem. Mas verdade. Não sei se apareceu para você, mas já apareceu para mim. Fulano, irmão, o que eu faço para ser... Olha, irmão, busca Deus, busca. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Busca o Senhor. Mas como é que eu faço para ser assim? Não, a gente não é super-homem. A gente é servo, então busca a Deus. Eu queria... Não, mas aqui não tem ninguém... Aqui não tem super-herói. Aqui não tem super-crente, aqui tem servo. E aquele que é servo, Deus dá a quantidade de função que ele determina. Então, é assim na nossa vida. Não tem outro caminho a não ser buscar. E rios de água viva fluirão dentro de você, como flui na vida de Sansão. Então, só para te entregar aqui a fala de novo, quando Sansão rodava aquele moinho, o verso 22 vai dizer: o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Depois que foi rapado. Eles cortaram o cabelo de Sansão. Mas eles se esqueceram que eles podem até cortar o cabelo. Mas não corta. Eu nunca vi ninguém cortar um som.
Você já viu? Eu nunca vi. Deus te dá unção e a unção é tua. Ninguém tira. A unção é tua. Você tá entendendo? Verdade. Não, é interessante, a Laisa colocou aqui, lá em cima, e era o que eu ia colocar também, que dentro desse assunto. Ainda que o ungido esteja errado, não queira ser instrumento de julgamento dele, porque Deus cobra. É o que estava acontecendo, né, com Sansão. Ele estava totalmente errado. Sansão vivia numa vida totalmente dissoluta, vamos dizer assim, mas os filisteus, cara, eles não poderiam tocar em Sansão, mas tocou porque Sansão deu mole. Mas é como eu falei, cara, por mais que o ungido erre, por mais que esse ungido vacile os seus pés, já havia uma essência na vida de Sansão. E você colocou muito bem, muito interessante, cortaram o cabelo, mas não cortaram a unção. E o cabelo cresce para mostrar para os filisteus justamente isso, que não adianta tocar no ungido, não adianta cortar o cabelo, não adianta botar ele no banco, não adianta deixar ele sem oportunidade, não adianta, entendeu? Fazer de tudo para entulhar os poços dele, né? Quem é ungido, cara, tem essência. E não adianta, tem presença. E essa presença só sai quando o próprio Deus se afasta. Fora isso, não tem ninguém, não tem filisteu, não tem tesoura, não tem banco, não tem oportunidade, não tem levante do inimigo que vai fazer com que esse ungido se prostre, a não ser o próprio Deus para tocar nele. Né? Então, como a Laisa colocou, ainda que esse ungido esteja errado, que era o caso de Sansão, viveu uma vida toda dissoluta, viveu uma vida insensata, ele não agiu com senso, ele não agiu com razão. Então, como a palavra diz, insensato significa aquele que não tem senso, que não age com a razão. Sansão não agiu com razão, agiu da forma dele, e aí ele cava para ele um poço. Porém, quem cobra desse Sansão só pode ser Deus. Então, os filisteus, por mais que cortavam o cabelo de Sansão 2, 3 vezes que fosse, esse cabelo ia crescer. Porque, é como você falou, esse cabelo era mistério de Deus, fazia parte do voto. Então, quem julga o ungido é Deus, é como a Laisa colocou. Mas ela botou que estava errado, mas era ungido. É ungido, cara, não tem jeito. Então, os filisteus, eles não entendiam isso. Então, eu quero colocar aqui a base de revelação, tá? Revelação nossa aqui, que aquele cabelo cresceu de novo para mostrar para os filisteus também como foi uma lição de aprendizado para Sansão, era um aprendizado para os filisteus. Vocês vão cortar o cabelo do cara, mas eu vou fazer crescer de novo, porque quem toca nele sou eu. Esse cara aí, ele é meu, não tem jeito, e quem cobra dele sou eu. E houve essa cobrança, que foi a cobrança a ponto dele dar a sua vida para poder livrar Israel. Mas outra coisa interessante, cara, é que você colocou aí de Jó. E aí, a gente falando disso, né, a gente abre um leque para falar do seguinte, que da mesma forma que Jó tinha essa essência e que Satanás toca em tudo, menos na alma, com permissão de Deus, aí me fez lembrar de Davi, que é a mesma coisa, Alexandre, é a mesma essência. O cara foi escolhido, separado, sentou no lugar de Saul, mas o cara vacilou, o cara errou, pô. O cara, em vez de ir pra guerra, foi lá pro terraço. E aí, houve aquele drama todo, aquele pecado todo de Davi. Mas em todo tempo, Deus chama Davi do homem segundo o meu coração. Porque o camarada era escolhido, era ungido. Entendeu? Então, assim, a Laisa colocou, o cabelo de Sansão cresceu porque ele desceu. Sim, podemos dizer que, como você falou, ele estava naquele período de humilhação, período de maus trato, de vale, e como você falou, ele deve ter começado a refletir ali, e aí deve ter começado a pedir perdão a Deus, chamar a presença de Deus para a vida dele, e o cabelo cresce. Mas você falou aí de Jó, me veio lembrando de Davi, e que a mesma coisa, a mesma essência, era a mesma presença,
a ponto de Davi tocar a harpa, né? E começa a tocar, Saul fica irado, porque a música que sai da harpa de Davi incomoda. E não era a harpa de Davi, não era a harpa, não era o cabelo de Sansão, era a presença de Deus. Você colocou muito bem, interessante. Vão tentar cortar seus cabelos, mas a presença não vão conseguir cortar. Vão tentar te parar, vão tentar te... Cara, de todas as formas. Mas a presença só vai sair se o próprio Deus ele sair da presença do ungido. Fora isso, ninguém. Isso é muito forte, né, cara? E esse versículo 22, eu confesso a você, eu li ele, mas não tinha percebido essa profundidade que você colocou aqui, cara. Muito interessante. E o cabelo torna a crescer novamente, né? A Laisa colocou aqui hoje. Todos os grandes homens da Bíblia em algum momento erraram. E muitos erraram feio, verdade. Mas a presença, aqueles que eram escolhidos, não tinha como. Deus era com aquele pessoal. Não dá para entender, né, cara? Eu acho que esse negócio não dá para entender, né? Era ungido, era separado, os caras vacilavam, mas no final das contas Jesus falava assim, não, esse cara é meu. Esse cara é meu. Esse cara é meu. E a gente trazendo, contextualizando, Alexandre, somos igualzinhos, né, cara? A gente vacila pra caramba, erra pra caramba, e ainda há esperança. A misericórdia de Deus ainda é muito grande. Quando a gente abre a boca, cara, muita gente, eu não estou aqui me presunçando, sendo presunçoso, nem me vangloriando, não. Mas a gente percebe que, ainda com todos os nossos erros, quando a gente abre a boca, a glória de Deus se manifesta. Você, quando toca, quando canta aquele hino, a glória desce. Não dá para entender. E nem devemos tentar entender. Porque a presença de Deus é um assunto que é indiscutível. A presença de Deus não dá para discutir. Porque você colocou de Moisés. Senhor, se a tua presença não for, eu não vou sair daqui. Pronto, acabou. Moisés foi ousado, né, cara? Ele quase que olhou para o céu e disse, não adianta. Não adianta. Mas Moisés, e Deus ainda falou, Moisés, eu vou te mandar um anjo. Não, senhor, anjo é muito bom para dar recado, anjo é muito bom para ir comigo, eu quero o Senhor. Você está entendendo? Ele queria a presença de Deus. O grande erro dele, assim, o erro crucial do cristão, cara, foi, vou repetir para que nossos irmãos fizem bem, não foi nem zombar de Sansão. Porque toda Sansão, porque ele buscou, ele procurou aquilo. De uma forma indiretamente, ele procurou aquilo. A gente desobedece, quando a gente não dá atenção ao propósito de Deus, quando a gente faz isso, nós estamos a todas essas coisas. A sermos humilhados pelo mundo, a sermos chacotados pelo mundo, a sermos isso tudo. Mas o grande erro deles não foi nem cegar Sansão, não foi nem botar Sansão para empurrar aquele moinho, não foi prender Sansão com as cadeias de bronze. O erro deles foi zombar do Deus que Sansão servia. Porque até aí, você escarnecer do ser humano, tudo bem, Deus permite, mas você zombar de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. E diz aqui, ó, semelhantemente, o versículo 24, o povo, vendo, louvava ao seu Deus. E esse Deus está com D pequeno aqui, tá? Ao seu Deus. Dizendo, o nosso Deus, de novo, D pequeno, o Deus dele nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E ao destruir a nossa terra, que multiplicava os nossos mortos. Olha o verso 25. Alegrando-se-lhes no coração, disseram, mandava Sansão, para que brinque diante de nós. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele brincava diante deles, quando o puseram em pé. Então, eles começaram a zombar de Sansão. Você imagina os comentários que eram ali, as piadinhas que Sansão ouvia. Você está entendendo? Naquele momento ali. Então, eles começaram a zombar do próprio Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Aí Deus entrou, mais uma vez, com providência na vida de Sansão, através do seu arrependimento aqui, porque Deus ele precisa de um caminho para poder entrar na nossa vida de algum jeito. Nessa situação...
Segura aí que o relógio já apareceu. Vamos continuar.